Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a gente vai conversar sobre reforma administrativa, mas antes nós temos finalmente uma boa notícia, já que o plenário do Senado rejeitou ontem a medida provisória 1045, que originalmente criava ali o novo programa de redução ou suspensão de salários e jornada de trabalho durante a pandemia, mas com os tais dos jabutis que foram inseridos com apoio do governo, diga-se, acabava criando ali uma mini reforma trabalhista. Pelo menos isso aí não passou no Senado, Fausto. É fundamental, Glauco. Fundamental o Senado ter barrado mais uma etapa aí da reforma trabalhista. Vamos lembrar que os itens, né, constantes aí da MP 1045 já tinham sido tentados pelo governo duas vezes, né, tanto na MP 905 quanto na MP 927, e ambas também foram barradas ali ou caducaram por conta da discussão que foi feita no Senado. Foi uma discussão bastante importante, foi uma discussão difícil, tinha sido aprovada na Câmara, os jabutis ali do governo tinham sido enfiados dentro do MP, que basicamente tratava ali da redução da jornada, redução de salário, do programa, né, do programa BEM, e aí, mais uma vez, foi-se iniciada uma grande discussão junto aos senadores, de modo que pudesse minimamente barrar de novo algo que, inclusive, já tinha sido discutido. O governo tem insistido em mudar o nome, em recolocar alguma vírgula, mas basicamente para insistir na ideia de que um conjunto de trabalhadores, para ingressar no mercado de trabalho, deveriam ingressar sem direito trabalhista algum, né? Ou com algo muito reduzido, como é o que estava previsto aí na 1045. Foi uma vitória bastante importante, que só aconteceu graças à mobilização dos trabalhadores, das centrais sindicais, dos movimentos sociais em geral, das entidades ali vinculadas ao direito trabalhista. Enfim, nós tivemos uma mobilização bastante grande que, de alguma forma, surtiu efeito junto ao Congresso Nacional, junto ao Senado, e agora a 1045 está enterrada e vamos ali, né? Acho que é uma vitória a cada momento, uma luta a cada ponto, e a cada uma dessas vitórias a gente precisa comemorar muito, porque elas ajudam a gente a se fortalecer para que vem seguinte, e que cada hora a gente está vendo que o governo encaminha sempre uma nova medida na direção de retirar direito dos trabalhadores, de flexibilizar as condições de trabalho, e, de alguma forma, reduzir os direitos sociais. E por falar nisso, né, nós temos aí a proposta de reforma administrativa que também retira direitos, significa aí na prática, como você já falou, Fausto, um desmonte do Estado brasileiro, e ontem foi apresentado pelo deputado Arthur Maia o relatório da PEC 32, que diz respeito justamente a isso. Das 45 emendas apresentadas à proposta na comissão especial, ele acolheu totalmente 7 e parcialmente 20. Mas essas modificações alteram na prática a essência do que é essa reforma administrativa, ou seja, o desmonte do Estado brasileiro, Fausto? Não, Glauco. Na verdade, o que está acontecendo, né, no caso do relatório ali da reforma administrativa, é que você tem mudanças pontuais, mudanças quase que de figuras de linguagem, e que no final das contas a gente vai ter quase que a mesma consequência. A principal não alteração, vamos dizer assim, é que você manteve todo o artigo 37A, e se refere à relação entre o Estado e a iniciativa privada. E nesse artigo prevê a possibilidade de ampliação e de concessões e privatizações, tanto dos serviços em si, mas como dos próprios, inclusive dos próprios servidores. A manutenção do artigo 37A, de certo modo, é o espírito da lei da reforma administrativa de privatização, terceirização e mercantilização dos direitos, de alguma forma, por meio dessa mudança. Do ponto de vista da estabilidade, que é o que tem sido falado bastante, né? Ou seja, não, nós garantimos e vamos manter a estabilidade, isso é bastante relativo porque é verdade que ele tira os 5 vínculos, ele vai manter basicamente 2 vínculos, mas se expande muito a ideia do tal contrato temporário ou contrato por prazo determinado, em que, de alguma forma, ele pode subsistir há mais de 6 anos, então até 6 anos, o que significa que, na prática, isso vai inviabilizar muitos dos concursos que poderiam vir a garantir estabilidade. Acho que esse é um dado bastante significativo. E lembrando também, né, que para esse contrato por prazo determinado, você não tem concurso público,
você vai ter uma seleção simplificada, algo também bastante grave. E do ponto de vista da estabilidade, mantém-se todos os movimentos ali de colocar a avaliação de desempenho como um instrumento de aceleramento, de possibilidade de demissão, mas também há uma ampliação do conceito que já estava lá na emenda constitucional 19, que é do Estado poder reduzir, né, o ente, né, o executivo, né, ele poder reduzir o contingente de trabalhadores, ou seja, extinguir cargos, quando ele definir como esse cargo seja obsoleto, ou esse cargo ele passe a ser desnecessário. E o termo desnecessário é que ficou bastante relativizado ali nessa proposta. E, de alguma forma, isso abre a possibilidade, então, de que o servidor público seja demitido. Né? Demitido e, inclusive, simplesmente porque o executivo, naquele momento, ou porque a proposta que está colocada ali de reorganização do Estado, que passa, inclusive, pela privatização, signifique ali o fim daquele cargo, o fim daquele núcleo de trabalho que está ali constituído. Isso é bastante importante, isso é bastante significativo, porque isso, inclusive, pode ser pior do que a reforma original que foi proposta, uma vez que, de alguma forma, explicita de maneira muito clara a intenção de você se utilizar de ferramentas para que você possa fazer demissões de servidor público. Então, de imediato, essa questão do contrato temporário, que vai muito provavelmente substituir muitos servidores e inviabilizar concursos. Por outro lado, o processo de terceirização e privatização por meio das relações com o setor privado. E, por fim, dois mecanismos ali que possibilitam, então, a demissão do servidor e a quebra da estabilidade. Então, se a gente pensar que a reforma administrativa, de alguma forma, ela tinha 3 pés, né? Que era privatização, quebra do regime jurídico único e quebra da estabilidade, de alguma forma a gente está vendo os 3 elementos ali na proposta do atual relator. Inclusive existem, né, o texto é bastante vago em alguns pontos ali, Fausto, existe aí a possibilidade de redução de jornada e de salário, inclusive dos funcionários públicos, algo inclusive que o governo já havia tentado na PEC emergencial, mas ali com a justificativa da pandemia, agora isso volta e sem qualquer tipo de justificativa, inclusive também a questão da avaliação de desempenho, né, que pode inclusive ser um instrumento de assédio moral. Então, esses jabutis também vão aparecendo nas PECs, né, Glauco? Então, com relação aí à redução de jornada e redução de salário, era algo que já tinha sido discutido anteriormente, tinha sido retirado e agora ela retorna no corpo aí do relatório. E o que a gente está assistindo, no caso da avaliação de desempenho, que não é só o critério de avaliação de desempenho que começa a ser definido e começa a ser imposto para ser implementado, até porque a avaliação de desempenho é algo que já existe no setor público, na maior parte dos entes. A questão é que você está simplificando o processo administrativo que leva, de fato, à demissão do servidor. O que está colocado, por exemplo, na Constituição hoje, é que prevê que o processo precisa ser tramitado e julgado. E agora, basicamente, ele precisa simplesmente passar por um colegiado interno ali, o colegiado administrativo. Uma vez que isso acontecer, o servidor poderá perder o seu cargo. E o seu cargo poderá ser perdido pelos elementos anteriores, mas também por insuficiência ali por insuficiência de trabalho, né, por insuficiência de avaliação, ou seja, vinculando novamente a avaliação de desempenho. É bom lembrar também, Glauco, que as vedações continuaram. E as vedações, em que pese para algumas carreiras até aparecer ali, como eles gostam de vender o tempo todo, né, como vantagens, como alguma coisa ali muito, muito extraordinária, elas, na verdade, quando pegam a maioria dos servidores, nós estamos falando de direitos que compensam outras perdas, né? Como, por exemplo, a gente tem aí a questão das férias, do recesso escolar dos professores, a gente está acompanhando muito de perto o que significa a questão dos professores agora no retorno à pandemia, o que significa esses momentos para você preparar o ano seguinte. Isso é um exemplo, né? Um outro exemplo é você retirar e proibir, não é só retirar, né? Você proíbe todo tipo de evolução para o tempo de serviço, né? Você inviabiliza figuras como quinquênio, triênio, sexta partes, ou seja, outras formas que de algum jeito compensam o não reajuste do salário dos servidores durante anos, que é uma característica efetiva do processo ali, da transição ali, de como as carreiras se organizam dentro do Estado brasileiro. Então, a gente vai vendo que, de certo modo, o núcleo da reforma não foi mexido.
ele foi simplesmente maquiado. Uma série de alterações foram feitas, elas mantêm basicamente a intenção do que estava na reforma proposta pelo governo, mas você muda aqui, tira ali, tira o nome, né? Você tira aquela relação muito direta, visualizada ali com a iniciativa privada, aquela ideia de vínculo substituindo função pública, mas de alguma forma o espírito da reforma está todo lá. Não só o espírito nesse caso, né? Tá o espírito, os músculos, está tudo ali, né? De certo modo, para que você possa terceirizar, reduzir o Estado e demitir o conjunto de servidores, tanto os atuais quanto os futuros. Quando a gente repara algumas coisas, Fausto, por exemplo, essa questão da avaliação do desempenho mesmo, né? O relator Arthur Maia indicou que ela deve ocorrer também com a opinião de usuários em plataforma digital, né? Vou até ler as aspas dele aqui. Ele diz o seguinte: ele, o usuário, poderá entrar no site para dar sua opinião sobre o serviço que está sendo prestado, seja pela professora de seu filho, pelo atendimento que ele teve quando foi tirar uma carteira de habilitação. Para mim parece um desconhecimento tão amplo do que é o serviço público no Brasil. Primeiro que você cria possibilidades de assédio digital. Eu fico imaginando, por exemplo, uma madeireira organizando esse tipo de manifestação em plataformas digitais, por exemplo, em relação ao fiscal que multou por conta de uma atividade ilegal ali na Amazônia, não? E a gente pensa, poxa, qual é o usuário, por exemplo, do serviço do guarda florestal, né? Em tese é todo mundo, mas aí o usuário direto seria quem? Seria a árvore, a onça pintada? Quem é que vai registrar esse tipo de opinião? Então é um desconhecimento muito grande do que é o serviço público brasileiro, ou é uma venalidade mesmo, né, Fausto? É um desconhecimento e uma mudança da proposta que está na Constituição de 88, Glauco, porque em momento nenhum, por exemplo, nós estamos aqui para dizer que a gente não quer que a sociedade civil, enfim, que o cidadão avalie o serviço público. O cidadão precisa avaliar o serviço público, inclusive porque ele é o principal demandante, é a razão de existência do serviço e a razão de existência do próprio servidor público. Agora, o que a Constituição historicamente previu e como que isso foi pensado? Isso foi pensado a partir da participação democrática e da gestão participativa do Estado. Isso passa por fóruns, isso passa pelas conferências, isso passa pelos conselhos, isso passa ou seja, pela sociedade interagindo com o Estado e ajudando, inclusive, no seu planejamento, na decisão daquilo que é importante. Ou seja, quando a gente pensa na participação da sociedade civil em geral, nós estamos falando da participação da sociedade civil organizada nos espaços que a Constituição, inclusive, construiu, espaços democráticos e de controle do próprio Estado. Quando você abre esta ideia de participação individual pela internet, a gente vai vendo o quanto isso pouco sentido faz, uma vez que, primeiro, coloca o indivíduo como algo acima de toda a discussão do coletivo, como que muitas vezes o indivíduo está olhando só para o seu problema e não está olhando para o conjunto de ações que estão sendo colocadas. Vamos olhar um caso muito simples. A gente viveu isso agora em relação à vacina. Várias pessoas se recusavam a tomar determinadas vacinas, o tal do sommelier de vacina. Imagina essa pessoa quando entra no site para avaliar lá uma UBS, para avaliar lá um servidor da saúde, e de repente estava efetivando a política pública, que era garantir vacinação para todos. E ela simplesmente vai dar uma nota ruim, vai avaliar mal, porque o seu interesse foi quebrado e não o interesse coletivo. Quando a gente fala em participação da sociedade em geral, inclusive nos processos de avaliação do serviço público, passa necessariamente por uma avaliação do planejamento, uma avaliação da política e sempre uma avaliação coletiva, uma avaliação que passa pela sociedade civil organizada, nos espaços de participação que já estão previstos constitucionalmente. Inclusive essa estrutura de participação que vem sofrendo diversos ataques em vários setores, inclusive nesse ambiental, por parte do governo Bolsonaro, Fausto. Vem sendo desmontada. Na verdade, claramente a gente vai entendendo, Glauco, como é que esse projeto vai sendo colocado. É um projeto que vai enfraquecendo as organizações coletivas, por exemplo, os sindicatos, mas não só os sindicatos, as comunidades, as associações, enfim, a sociedade propriamente dita que se organiza e quer colocar sua voz, então isso vai sendo desmontado, o sistema de participação social vai sendo reduzido e quase extinto, e vai sendo substituído basicamente por este mundo que o Bolsonaro tenta criar, que é um mundo, de certo modo, virtual, das guerrilhas virtuais, e que, de alguma forma, vai exacerbando esse conflito e levando a uma percepção bastante equivocada da realidade que a gente vive. Ou seja, de alguma forma, você tenta trazer para a manipulação digital
algo que deveria ser da participação coletiva, da organização da vontade coletiva e da melhoria do bem comum da sociedade brasileira como um todo. Isso é uma visão de Estado, isso é uma visão de mundo, né? E que a gente está vendo em vários momentos. Vamos lembrar que na discussão lá da MP 936, já vinha desde a discussão da reforma trabalhista, essa ideia de negociação individual. Ou seja, você não precisa do sindicato, você vai lá e negocia com a empresa. A própria discussão agora da 1045 fala novamente disso, essa que caiu agora no Senado. Fala sobre a tal da negociação individual. Você com o seu patrão ali, com a sua empresa, vai negociar esse programa e outras questões colocadas ali dentro. Isso é uma concepção, isso de alguma forma está vinculado a uma ideia que o indivíduo conversa direto com a empresa, o indivíduo se relaciona diretamente com o Estado e as organizações coletivas vão sendo desconstruídas. Agora, por que será? Por que isso está sendo proposto? A que serviço está sendo colocado e como isso vai sendo transformado, de certo modo, em ferramenta do que nós já estamos assistindo. E a gente está vendo aí, por meio da CPI das fake news e tudo que a gente está vendo, como é que este mundo virtual se prestou muito ao atual governo e continua sendo utilizada como algo de forma de pressão, como forma de sua legitimidade, quando, na verdade, ela simplesmente encobre a insatisfação real do conjunto da sociedade. Não consegue se expressar nos fóruns que a Constituição assim determinou. Bom, nós vamos continuar acompanhando aí a tramitação da PEC 32, tomara que tenha o mesmo fim da MP 1045. Fausto... Isso é importante, né, Glauco? Semana que vem, muito provavelmente entre hoje e semana que vem, vai ser votada na comissão, então nós precisamos estar ali pressionando. Vão ser 2 semanas de muita pressão contra a PEC 32, e é bom lembrar também, né, o relatório ainda pode ser emendado, então o relatório ainda pode ficar pior. Vamos lembrar ali que uma das propostas que estava colocada era a redefinição de como se definia a escolha de quem conduziria os inquéritos da Polícia Federal. Esse jabuti chegou lá, depois foi recuado rapidinho no final, mas tem muita coisa que ainda pode entrar nessa discussão. Então a pressão popular, a pressão das pessoas, a pressão do conjunto da sociedade sobre os parlamentares, essa discussão precisa ser levada ao conjunto da sociedade, porque o que está em jogo efetivamente são os nossos direitos, os direitos sociais, de alguma forma são realizados aí pelos conjuntos dos servidores públicos. É isso, as pessoas precisam saber o que está acontecendo, precisam divulgar as informações relativas a essa PEC 32. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima e voltamos a falar desse assunto. Com certeza, Glauco. Bom dia a todos, até uma próxima. Bom dia.